Fala galera, Trunks, Peter aqui, dessa vez trazendo o Bruce, trazendo o Renan pra gente discutir agora sobre o vilão Orochimaru. O tema do vídeo é quando o vilão é pesado. Ó a piada com o Renan, ó a piada com o Renan. Olha o título, quando o vilão é pesado demais pra obra que está. Eu falo, o Renan, cara, já foi muito mal em vários momentos da nossa trajetória. E isso cara, é um problema pra gente. Você acha que o Renan só joga no nosso time? Não, cara. O Renan já jogou contra, então ele foi um vilão pesado demais. Não, mas Peter, tem uma diferença. Eu sou pesado fisicamente. Você é pesado profundamente. Como assim? Que papo é esse? Esse aí pegou mal, lá ele, papo é esse. Quando o vilão é velho demais, aí tudo bem. Você gosta do Orochimaru, Peter? Eu gosto do Orochimaru, pra caraca. Você seria o Orochimaru, Peter? Não. Ficar mexendo com cobra. Eu acho assim, ele quando apareceu, aquele exame Chunin, nunca imaginei que aquela mulher, que tinha uma mulher no início, né, viraria um vilão que, pô, a gente gostaria pra caramba, passaria a gostar. Muitos consideram o Orochimaru o vilão da história, mais até do que Madara Kaguya. Eu gosto mais da construção dele, a gente vai ver. Eu também gosto mais da construção dele. Mas isso que você falou do Orochimaru aparecendo no exame Chunin, eu arrisco dizer que foi uma das melhores introduções de um vilão de todos os animes, porque foi tão sutil a entrada do Orochimaru na obra. Nunca imaginaria que era ele. Vamos lá. Esse conceito, né? O conceito do vilão. Não é à toa que nesse canal aqui, se a gente vê bem, talvez a maioria dos meus vídeos seja falando de vilões, ou pelo menos personagens cinzentos, anti-herói, coisa do tipo. E esse tipo de deslumbramento que a maioria das pessoas tem por esses personagens pode ser explicado por diversos motivos. Seja porque eles botam a mão na massa, colocando conceitos ideais paralelos à nossa realidade, fazendo a gente se identificar com, por exemplo, o Magneto de X-Men, ou aqueles que traçam até mesmo um discurso mais direto com a nossa realidade, como, por exemplo, o Killmonger em Pantera Negra, na qual ele traz uma questão extremamente atual, que, né, a discussão dos direitos sociais e tudo mais, colocando no contexto fantástico da obra que ele está inserido e fornecendo uma espécie de ponto de vista intrigante, provocativo, que faz a gente pensar. E eu acho que esse é um dos principais pontos que faz muita gente gostar de vilões. Eles nada mais são do que personagens que abalam a perspectiva que estamos acostumados. Vemos a história sob os olhos do protagonista, que geralmente é um mocinho, geralmente é um herói. E esses caras aparecem no caminho e fornecem novos pontos de vista para talvez o mesmo. É interessante que quando a gente olha pra história pelo ponto de vista do vilão, o vilão passa a não ser tão vilão assim. Tudo bem, ele pode estar com a realidade totalmente deturpada, mas quando você percebe, às vezes o vilão, cara, não age por pura vilania. Em muitos casos, em histórias, por exemplo, como Naruto, o vilão tem um propósito, né? Por exemplo, a gente tava até discutindo isso outro dia, né? O Freeza não, né, Renan? O Freeza, ele só quer maldade por maldade, não tem propósito. O Freeza é só vingança. Um bom exemplo disso, Peter, é o Lobo Mal da Chapeuzinho Vermelho. Esse é vilão por ser vilão. Mas o propósito dele é comer, se alimentar. Ele não é um vilão malvado, ele é o vilão, mas ele, no ponto de vista dele, ele só tá caçando e se alimentando, fazendo o que ele faz naturalmente. Outro exemplo que o Peter falou de Naruto é o próprio Pain, né? Pain, se você assistisse o anime do ponto de vista do Pain, depois de ele ter passado tudo que ele passou e ele quisesse fazer o mundo de novo, você ia falar, ok, esse cara não é ruim. De uma forma, muitas vezes, mais complexa do que o nosso protagonista, do que o nosso herói. Uma outra coisa também que pode explicar é o nosso fascínio por torcer para o vira-lata. A maioria das histórias que tem como estrutura a grande jornada do herói, uma das estruturas narrativas mais conhecidas quando a gente tá falando de fantasia, e até mesmo abrangendo vários gêneros, além disso, geralmente o protagonista, que é o herói, ele é um cara meio fugido, desacreditado, que passa por toda a sua jornada tentando se provar. E a gente vê que no final ele consegue, as pessoas em volta dele veem o quão ele é bom, e a gente fica realizado que agora todo mundo percebe o quão bom ele é, coisa que a gente já tinha percebido lá no início. E o vilão clássico, que geralmente é um antagonista, ele é um vira-lata do ponto de vista narrativo. Ele sempre está fadado a perder, a ser superado pelo herói, aquela velha dinâmica, luz contra escuridão, e a luz sempre ganha. Porém, por isso que quando acontece do vilão ganhar, como foi em Vingadores Guerra Infinita, gerou todo aquele alvoroço, todo mundo ficou louco e por isso que aconteceu aquele gap de um ano até Vingadores Ultimato, onde qualquer coisa que a gente falar sobre aquilo já dava view pra caraca, já dava uma hype, né? Porque era pra ter perdido, mas ele ganhou. É uma quebra de expectativa muito grande, né, cara? Só reforçando um outro ponto, que teve recentemente, foi o Joel, de The Last of Us, que muita gente não queria que o personagem morresse, mesmo ele sendo um cara psicopata. A galera gostava demais dele. Nesse mundo recheado de diversos vilões, uma das coisas mais difíceis que existe é encaixar o vilão certo na trama certa, com o teor certo e com a personalidade certa. Até porque muitas vezes o grande vilão, ou até mesmo vilões secundários, servem para contar a história e o universo inserido. Como, por exemplo, no meu vídeo do Hisoka, eu expliquei que ele servia muito como uma espécie de guia do autor para nós, leitores e espectadores, para entender várias coisas do universo de Hunter x Hunter. Porém, nesse mundo de obra de ficção, já vimos vilões bobões ou leves demais, em contexto que precisavam de um pouco mais de seriedade. Já vimos vilões pesados demais e complexos demais, que foram colocados em contexto leve e bobo demais. Já vimos muitas vezes vilões prejudicados pelo roteiro. Mas e se o seu vilão for pesado demais, sombrio demais, em um contexto que era pra ele ser bem mais leve, já que é um produto voltado para crianças, só que ele é tão foda e tão bem escrito que qualquer barreira pra ele não significa nada, seja na história e seja pra nós. É claro que eu estou falando de um dos melhores vilões dos animes e mangás. Orochimaru. Orochimaru é o grande vilão de Naruto clássico, que já temos um vídeo aqui falando que é uma obra-prima, e eu ainda acho isso. E um dos pontos mais importantes de um vilão, ainda mais de um grande vilão, é a sua presença. Não só a presença dele como personagem, mas também no enredo. O quanto ele interfere na história como um obstáculo para o protagonista. E a primeira coisa que você deve lembrar quando eu falo... E ele começou como, né, ele era um dos 3 Sanins lendários, né? E é interessante que quando ele aparece na história, inicialmente o Orochimaru ele simplesmente caga pro protagonista, né? Ele quer o Sasuke, ele não tá nem aí pro Naruto. Ele quer o Sasuke. E a gente só vai descobrir mais pra frente o motivo disso. É uma maneira demais. A história é muito amarrada, cara. O clássico é no exame Chunin. O momento onde vimos Rock Lee contra Gaara, o som de Linkin Park. O momento onde Gaara gritou. E o momento onde Tenten estava colando uma prova com visíveis espelhos em cima dela, como ela não foi pega. O exame Chunin é de longe um dos mais lendários e icônicos arcos quando o assunto é Battle Shonen, famoso anime de lutinha voltado para o público infanto-juvenil. É um dos mais, mas acho que não tá nem no top 5. Esse arco, o Orochimaru, é absoluto, ao mesmo tempo que em nenhum momento ele rouba a cena, sequestra a cena para si, afinal é um exame muito importante para, né, os alunos, para os garotos, para Naruto e companhia. Então a gente vê que o cara, ele literalmente criou uma aldeia só pra participar desse exame, a aldeia do som. Nesse processo inteiro ele infecta o Sasuke com uma marca da maldição, e essa marca por muito tempo define o Sasuke como personagem, e ela é extremamente importante em todo o enredo de Naruto.
Naruto, porque ela é a marca que liga Sasuke ao Orochimaru e faz ele querer, né, buscar poder com esse cara, e depois é a mesma marca que é expurgada pelo Itachi na Batalha dos Irmãos, mostrando que o Itachi não é o desalmado que a gente achava. Esse momento já mostra também o como o Orochimaru é ligado nas informações do mundo, como todo bom vilão deve ser. No caso, um vilão inteligente, mastermind, que nem o Orochimaru é. Ele sabia da história do Sasuke, do ódio que ele tem pro irmão e pela busca incessante que ele tem pelo poder. É verdade, né, cara? O Orochimaru já tinha estudado completamente, por isso que ele queria o Sasuke. O Orochimaru já tinha todo o passado do Sasuke e todas as possibilidades pra frente, tudo que o Sasuke poderia fazer. E é engraçado, né, que o Orochimaru ele é tão bizarro que quando o Itachi, que é o Itachi, foi tentar eliminar o Orochimaru, ele achou que tinha eliminado, mas na verdade não tinha. O cara é absurdo, eu gosto muito dele. E acharia ali um prodígio interessante pra ele treinar e ver o que acontece. E é claro, no final do arco, o Orochimaru finalmente se revela e ele simplesmente mata o terceiro Hokage. Ainda em Naruto. Porra, muito poder, né, cara? Matou o terceiro Hokage também usando o Edo Tensei, mas, porra, foi uma luta maneiraça, né? Ali eu nem entendi que poder era aquele que ele tava usando, cara. E mais pra frente foi totalmente decisivo na Quarta Guerra, né? E ele faz isso com um dos jutsus mais importantes da história de Naruto, chamado Edo Tensei, que reencarna, né, a galera que já se foi. É um jutsu que vai retornar na Quarta Guerra Mundial. Caraca, Peter, parece até que você já viu o anime, cara. Porra, a galera vai achar que eu já vi esse vídeo. Não vi. Eu já fiz vídeo todo sobre essa porra. Sinceramente, eu me recuso a falar mais do que isso. E nessa luta que ele tem com o Hiruzen, ele mostra vários poderes fodas e o objetivo real dele, porque ele tava, né, envolvido Ele ficou com o braço ferrado, eu lembro, porra. Mostrando que o Sasuke é só uma surpresa agradável, né? E isso é muito importante, quando o vilão não vê os protagonistas como os centros do universo daquela história. Eu acho importante personagens tão importantes como o Orochimaru mostrarem que o mundo não gira em torno desses personagens principais. As coisas acontecem e conspirações acontecem sem eles no centro. E depois de todo esse rebuliço que ele causa no arco de Exame Chunin, a gente pode falar que ele está indiretamente ligado a todos os arcos subsequentes de Naruto e Naruto Shippuden. Afinal, por boa parte da sua continuação, ele está, né, treinando com o Sasuke, fazendo ele ficar foda pra caralho. Além de que ele foi responsável por causar várias instabilidades políticas, fez, por exemplo, a Tsunade virar Hokage. Em suma, assim como o Dio-Brando em Jojo, Orochimaru se torna um vilão onipresente. Um vilão que, mesmo que não esteja, né, diretamente ligado a uma certa trama, ele indiretamente está ligado com qualquer evento que ocorra em Naruto. Uma baita de uma característica, né? Vilões como, por exemplo, o Thanos, né, até falam, né, eu sou inevitável, comprovando quão grande vilão ele é. Mas o que torna Orochimaru especial de fato? E faz ele ser um personagem que estava completamente fora da cogitação, vendo a proposta de Naruto e funcionar tão bem. Primeiramente, é importante entender um pouquinho de como a indústria de mangás do Japão funciona. Como eu expliquei antes, Battle Shonen é um gênero de mangá que se refere aos animes de lutinha voltado para a demografia infanto-juvenil. E Naruto, porra, lutinha é sacanagem, cara. Desfez o anime, hein? antigamente era serializado pela revista Shonen Jump, a revista shonen mais famosa do Japão e do mundo. E hoje em dia, obras shonen, obras voltadas para o público infanto-juvenil, elas não são mais tão voltadas para o público infantil, propriamente dito, como era antes. Afinal, o Japão ele tem um problema de natalidade muito grande, poucas pessoas nascem, tem muita gente velha, e o público da Shonen Jump, e na verdade o público que consome, né, revistas shonen no Japão, hoje em dia, a média dessas pessoas é de 18 anos de idade, ou seja, já são adultos. Show não é à toa. Tem cacete que... mais sangrentas, mais complexas, como por exemplo Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, são serializadas pela Shonen Jump. Mas na época que Naruto tava lançando a Shonen Jump, entenda que era um público verdadeiramente infanto-juvenil. Uma galera de, sei lá, 10 anos lia essas obras, lia Naruto. E eu tenho certeza que muitos de vocês viram. Caraca, eu tenho minhas dúvidas sinceras se uma galera de 10 anos lia Naruto clássico. Não tem informação, não tem estatística, mas, pô, 10 anos. Não mangá. O japonês tem muita cultura de ler mangá, mas passar na TV. Então, pra criança, era o desenho, entendeu? Mas ler, tá bom, vamos lá. Viram Naruto na TV, mais ou menos esse. Então imagina você ter, sei lá, seus 12 anos de idade, lendo o seu Narutinho, e do nada você vê essa cena aí. Eu ia achar que eu tô lendo a obra errada. E essa é uma das principais características que fez o Orochimaru ser um vilão tão icônico. Ele dava medo, de fato. Mas isso não se refere somente à sua aparência, ao seu estilo, à sua estética, né? Eu acho sim, cara. Assim como o Eu acho que o Orochimaru dava mais medo que o Madara. Medo sim, eu acho que o Madara é mais imponente, mas de medo eu concordo. O Orochimaru é muito traiçoeiro. E a musiquinha, lembra que tocava a musiquinha quando ele aparecia? Era muito boa. Estética, né? Que tem essa parada de cobra, assim como os legendários têm, né? O Jirai com sapo, mas com leis. O Orochimaru realmente ia além quando o assunto é ser vilão. E na minha opinião, a psique dele é muito interessante. Uma pausa aqui, antes de falar da psique dele. É interessante, né? Ele é justamente um animal peçonhento, um animal que dá uma certa aversão, entende? Então não tinha como ser uma coisa boa, ser uma cobra. Se bem que, alguém pode falar, mas e o Homem-Aranha, né? Também é um animal nojento. Mas o Homem-Aranha, porra, não tem aquele visual dele nojento. Aliás, só uma pausa rápida aqui, um off. Já teve alguns warif do que aconteceria se o Homem-Aranha fosse picado e começasse a se transformar numa aranha. Aí sim ficou nojento demais. Eu não sei se você lembra, Peter, no desenho que passava do Homem-Aranha, ele teve é o desenho animado, ele teve um problema que o DNA da aranha tava crescendo no corpo dele, então ele começou a se realmente transformar numa aranha. Então, isso é uma história clássica de warif que acabaram animando na animação dele. A psique dele é muito interessante, na verdade, bastante complexa, ainda mais tendo todo esse contexto de ser uma obra, né, majoritariamente infantil. O Orochimaru perdeu seus pais quando era muito novinho, portanto ele sempre foi tido como um órfão, alguém que naturalmente não tinha muitas coisas pra se agarrar. Porém, vivendo em tempos de guerra e tendo exemplos do seu lado, como por exemplo a Tsunade, que foi uma melhor amiga sua, que teve uma perda traumática do seu irmão mais novo e do seu amante, por causa de todas as situações, o Orochimaru ele começou a ver a fragilidade humana como algo patético. Ao invés de chorar a perda dos outros e esperar morrer, eu vou fazer algo em relação a isso, fazendo ele formar seu grande objetivo, que é se tornar o ser perfeito, um ser imortal e que saiba todos os jutsus já inventados. E esse pode ser considerado um objetivo meio superficial de um vilão meio bobão, né? A gente tem, por exemplo, o Cars de Jojo, por mais que eu ache ele um bom vilão, não há muita explicação de fato do porquê ele quer ser o ser supremo e blá blá blá. Mas essa perspectiva superficial muda quando a gente vê o que ele traz à mesa. O quão sombrio e perturbador ele consegue ser nesse mundo que até então era pra ser um pouco mais leve. O objetivo dele, cara, era conhecer todos os pergaminhos, ele queria aprender tudo, é o cara que mais estudava sobre tudo do mundo ninja. Ele lembra bastante, sabe quem? O de Harry Potter, o Voldemort, pela ligação com a cobra. A ligação com a cobra é complicado, mas justamente porque os dois tinham essa parada de querer a imortalidade e de querer ter todos os feitiços, ter todos os jutsus, assim, são objetivos até que bem similares. Eu só acabei de reparar. Eles querem ter tudo? Ou o Renan ter tudo? Mas vamos ver aqui. É isso, vamos sair do vídeo aqui. Acabei de descobrir que eu sou o objetivo dos vilões. Ô, Peter, o pessoal tava falando que o vídeo tava carregando mais rápido quando o Renan tava participando. Verdade, cara. O Renan pesou o vídeo. Isso não seja combinativo. Orochimaru é alguém de uma personalidade infecciosa. E ele é um manipulador nato. É como se a sua genialidade e inteligência fizesse várias... Mas é interessante, né, cara? O visual do Orochimaru, olhando assim, né, cara? Pô, tá olhando do jeito que a gente percebe que o cara é manipulador, né? As pessoas imitar ele, né? Como se fosse algo natural. Ele é tão intrigante, as suas visões de mundo fazem tanto sentido quando ele fala, que pessoas com pouco a perder e sem tanta instrução automaticamente vão pro lado dele. E a gente sabe, quando o vilão é bom, quando a gente vê os, entre aspas, capangas dele e vê se eles são bons ou se eles são personagens totalmente descartáveis. E o Orochimaru tem no seu compêndio de pessoas manipuladas o próprio Kimimaro,
que protagoniza uma das melhores lutas do Naruto clássico contra Rock Lee. Ele é um personagem que, por mais que a gente não tenha visto muito dele, ele é bem interessante. E também o próprio Kabuto, que eu acho um personagem incrível. E a jornada dele se espelha muito na jornada de Orochimaru, né? Aquela parada do aprendiz querendo virar o mestre, blá blá. E tendo essa personalidade carismática de um jeito meio bizarro, ele rapidamente mostra que ele tem garras, tem boca e tem essa língua zaça. E ele não tem medo. E, na verdade, receia o escrúpulo de trair qualquer um que ele teve certa relação. Qualquer um, incluindo o Kabuto. Ele vai trair qualquer um. Por isso que eu acho que, tipo, essa aura dele de vilão, cara, pô, fica super bem. Não torna ele bastante perturbador, porque a maioria das pessoas que se julgam Orochimaru sabe o quão bizarro e doente ele é, e mesmo assim confiam nele, e ele sempre a extrai. Mostrando que o carisma e genialidade dele fazem com que as pessoas realmente se seguem quando perto dele e tentem confiar, tentem ficar perto desse cara, porque ficando perto dele, eu terei poder, ficando perto dele, eu serei melhor. E na busca de ser um ser perfeito, ele tem que experimentar, ele tem que saber quais mutações ele precisa passar pra conseguir se tornar o que ele considera como, né, a espécie suprema, fazendo com que ele protagonize inúmeras cenas bizarras e doentias, de novo, em um mangá, em uma obra que não era suposto ter isso, como por exemplo nessas cenas que todo mundo conhece, ele sendo flagrado em um dos seus vários laboratórios fazendo experimentos com pessoas e cadáveres. Cena essa que foi censurada no anime e daqui a pouco a gente já vai falar disso. Seu objetivo torna ele apático, inescrupuloso, ele não mais se importa com relações humanas e relações mundanas. Por isso que ele não tem problema nenhum de trair pessoas, de manipular pessoas, porque o objetivo pra ele é muito maior do que qualquer outra coisa. O que faz que ele seja, de novo, mais perturbador ainda. Porque como eu falei no Como Criar o Perturbador, coisas incongruentes, coisas que não deveriam existir, que entram em contato na nossa realidade, que fazem o perturbador. Por exemplo, Midsommar ser um filme de terror de dia, né, na claridade, na luz solar. Isso é algo que buga o nosso subconsciente, é algo que faz a gente não conseguir mais esperar nada que gera o perturbador. E o Orochimaru é a mesma coisa. Ele é apático, ele trai pessoas como se não fosse nada, ao mesmo tempo que ele tem uma paixão ardente e extrema emoção em relação ao seu objetivo. Vendo esse personagem, e principalmente a maneira que ele foi tratado no mangá, dava pra ver que Masashi Kishimoto queria muito mais pra ele, né? O fato de ele ter sido o vilão principal de Naruto clássico já demonstrava que esse personagem poderia ter muito mais lenha pra queimar. Mas aí a verdade é, cara, nunca se sabe o que passava na mente do Kishimoto. Ele poderia realmente ter pensado no Orochimaru como grande vilão de toda a obra. Só que a obra foi pra um caminho que não apresentou outros vilões. Pra mim seria mais legal se o Orochimaru tivesse por trás do Madara do que a Kaguya surgir do nada. Não é, cara? Imagina se no final, galera, a gente tivesse aquele plot twist do Zetsu e depois mais um, sabendo que o próprio Orochimaru que fez manipulou o Zetsu. Cara, isso ia ser incrível. E não combina com o personagem, Peter, fazer isso? Combina, cara, combina. Porque o Zetsu, na minha opinião, ele é meio burro, né? É que ele conseguiu bolar aquilo tudo. Chega, e aparentemente o público entende que ele é um personagem um pouco sombrio demais, complexo demais pra obra que a gente tá assistindo. Naruto Shippuden, pelo menos sobre a metade, tem uma trama muito direta. Agora é o momento que a gente finalmente vai lutar contra a Akatsuki, o grupo criminoso de ninjas criminosos que estão atrás da gente. E que dá pra ver que o Orochimaru não saía da cabeça do Kishimoto, até mesmo nessa trama, né, que sai bastante do holofote do Orochimaru, no momento que ele coloca o Orochimaru como um antigo membro da Akatsuki, ligando ele com a trama do Itachi e dando uma explicação do porquê ele conhece o Sasuke, né, e porque ele vê potencial nele, ele tava previsto pra ser um personagem mais utilizado, com mais presença. Mas infelizmente o Orochimaru serviu como um plot device para explicar duas coisas. A primeira, mostrar o quanto o Sasuke é forte e como ele evoluiu no momento que ele trai o próprio mestre, que é conhecido por trás dos outros, e a outra pra mostrar a verdadeira natureza de Uchiha Itachi no momento que ele expurga o Orochimaru dentro do Sasuke. Mas na minha opinião, Masashi Kishimoto ficou tão sentido com isso, porque na Quarta Guerra Mundial Ninja, o Kabuto vira basicamente um Orochimaru 2 e o Orochimaru foi ressuscitado pelo Sasuke. Eu vi aquilo ali como uma espécie de, cara, já livre do Kishimoto de voltar com esse personagem, não queria perder ele da maneira que ele perdeu. E notando os dois grandes vilões de Naruto Shippuden, a gente pode interpretar algumas coisas. Naruto clássico foi um verdadeiro sucesso, as pessoas abraçaram muito, gostaram muito, principalmente quando foi adaptado para anime. Porém, o público que estava consumindo aquela obra era agora adolescente, pessoas que estavam muito viciadas em ver lutas, em ver poder em cena. E aí a gente teve na Sakatsuki com várias lutas com vários poderes diferentes e depois, né, com o Pen sendo, né, a epítome disso tudo. Porém, os fãs, os editores, os executivos por trás da obra queriam mais desse tipo de personagem. E aí que ele cria Madara Uchiha, que sim, é um personagem que tem sua complexidade, principalmente no seu passado, mas ele na Quarta Guerra Mundial Ninja é literalmente um exército de um homem só. Ele é forte pra caralho e é isso que define ele. E então, vendo todo esse cenário, né, onde os fãs querem ver muito mais poderzinho. São dois jeitos de construir dois vilões que são muito marcantes e são totalmente opostos. O Orochimaru é aquele vilão que nem a gente falou, ele vai aparecendo na sombra, no exame Chunin, ele vai crescendo. E o Madara é o vilão que já chega pronto, ele vai descer a porrada em todo mundo e é isso. E os dois são marcantes, cada um de um jeito. Mas era um momento, não tinha mais tempo pra construir um personagem. Já tinha que chegar com o personagem construído. Foi muito da época também que foi produzido, porque naquela época era isso que a galera queria ver. A galera até zoa Dragon Ball por só ter luta, mas as produtoras, elas queriam isso. Vou dar um exemplo aqui de Dragon Ball. Tio Akira, ele odiava o Vegeta, só que ele teve que manter o Vegeta na série até o final, porque a produtora queria e o fã queria ver o Vegeta. Mas aqui foi um pouco, né? O Orochimaru já tinha morrido, ele teve que trazer de volta porque o Kishimoto queria, mas a audiência queria uma coisa mais nível Madara. O Orochimaru não trazia tanto isso à mesa, afinal ele era muito mais cerebral, estratégico, né? Ele tinha muitos planos. Ele, infelizmente, não teve mais espaço na obra que Naruto se tornou. E no fim, assim, é uma piada no sentido de que ele simplesmente abandona o objetivo dele, porque fica tocado com o objetivo do Sasuke de fazer as coisas diferentes e tudo mais, sendo que ele é um cara que viveu muito mais que o Sasuke, tem muito mais experiência que ele e literalmente entregou tudo pelo seu objetivo, mas agora esse moleque realmente essa parada de ser o ser supremo não tá com nada. E o pior é que o roteiro não só abraça isso, como também o perdoa de tudo que ele fez. Tem o direito pra ele aparecendo ali no videozinho do casamento do Naruto. Cara, isso não faz sentido pra mim. Isso pra mim, o cara, tipo, parece que a galera lá do Naruto escreve Naruto bebeu, cara. Como é que pode o Kishimoto hoje ser perdoado? Ele tinha que pagar pelos crimes dele, cara. E ele tá no DVD do casamento do Naruto, ele manda uma mensagem pro Naruto, cara. E não isso, ele tá parecendo um Lula Molusco bonito, olha isso, cara. Todo lisinho, cara, parece que fez procedimento, botou um botox, cara. Se tornando aquela coisa em Boruto, né? Então, analisando dessa maneira, dá pra ver muito claramente a maneira que o Orochimaru funcionou, principalmente no Naruto clássico, e depois como ele se tornou um personagem meio obsoleto para a proposta do que Naruto se tornou. O que é, verdadeiramente, uma pena. O Orochimaru era um personagem complexo, bizarramente perturbador para a obra que estava. Ele era simplesmente demais. É um pouco frustrante perceber o tamanho do potencial desse vilão e a maneira como ele foi utilizado na vinda de novas tramas, na vinda de novos personagens que simplesmente desbancaram ele. Apesar dos apesares, Orochimaru ainda é um personagem incrível e um vilão mais incrível ainda. Estará para sempre no hall da fama dos vilões de anime. E com certeza ficará marcado na maioria de nossas mentes como um dos primeiros vilões de anime que realmente nos deu medo. Que a gente temeu não só pela sua estética, pela sua aparência, mas também pelos seus planos, pela sua personalidade, pela sua imprevisibilidade como ser humano, verdadeiramente um baita vilão. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Bom, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo pra vocês se inscreverem, mas olha, vamos fazer rapidinho aqui um top 3 vilões de Naruto, só pra gente ter uma noção. Eu começo aqui, pra mim, 3, Pen, 2.
2 Orochimaru e 1 Madara. Concorda? Alguém não concorda comigo? Pô, eu concordo, só muda a ordem. Eu gosto mais do Orochimaru que do Madara, daí eu passo o Madara pra Não, segunda. gostar é uma coisa, eu gosto mais do Pen do que dos outros dois personagens. Então, pra entendi. obra como um todo. Pra obra. Tá desde o início do mundo ninja, né, cara? É complicado. Depois a gente faz um vídeo sobre Dragon Ball e o Renan pode comentar bem também. Pô, aí eu com aí, velho, comento por demais.